Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Sobrinho do Madrid com Sandra Ciuri. E hoje nós temos uma participação especial, que é o meu digníssimo. Vai falar um pouquinho, junto comigo, sobre as documentações. E se preparem, porque vem aí muito documento que é necessário para realmente você estar legalizado aqui na Europa. Então, se você tem dúvidas sobre documento, como tirar esse documento, quais são as etapas para o processo, até que de fato você tenha o seu documento em mãos, fique com a gente nesse vídeo porque o conteúdo tá riquíssimo. Bora lá e roda a vinheta, editor. Para você que pensa em migrar de país, nós vamos passar aqui para vocês algumas dicas, sugestões com base na nossa experiência, porque existem alguns tipos de vistos para que você venha de maneira legal para a Europa. E após você vir para a Europa, você também precisa passar por todo um processo de documentação, um apanhado de documentos para que você resida de maneira legal. E o Deja vai falar um pouquinho para vocês sobre toda essa parte burocrática, porque ele entende muito melhor do que eu. Bora! Muito importante saber, porque na verdade você conseguir um visto de trabalho, por exemplo, para vir para a Europa, é só o primeiro passo. Não significa que você conseguindo esse visto, isso já vai ser definitivo a documentação necessária para você viver aqui legalmente. Então, existem hoje meios de você vir de uma forma legal aqui para a Europa. A gente vai deixar as descrições dessas possibilidades aí no vídeo, mas seria através de um visto de altamente qualificado, ou seja, quando a pessoa tem capacitação especial em alguma determinada profissão, e na Europa existe uma demanda para essa atividade que o mercado local não comporta, então o governo facilita essa vinda. Existe a possibilidade de você vir como estudante e ter condições de trabalhar, isso te permite, né? Para quem vem com visto de estudante, há permissão, né? Se você consegue fazer tudo de maneira correta, você consegue também trabalhar com um visto de estudante. Existe a possibilidade de você vir como um empreendedor, por exemplo, porém é muito mais burocrático e você tem que justificar qualquer tipo de investimento que você for fazer no país, que você tem condições de manter esse negócio aqui no país. E também existe a possibilidade de você vir com um visto normal, vamos falar assim, de um emprego normal, porém ele é muito mais burocrático e muito mais demorado. Então esse seria o que nós sabemos hoje que existe, porque quando a gente começou os processos, nós pesquisamos para saber como funcionava. Existe um visto de nômade digital, para quem trabalha de maneira online, em casa, né, home office. Esse visto também está em vigor e tem aí alguns adendos que você precisa se ater, porque quando eu, por exemplo, ouvi falar do visto nômade digital, eu já logo pensei assim, pô, eu vou para lá, para a Europa, vou trabalhar de maneira remota e aí eu já tenho meu visto, mas não é assim. Você já tem que vir com esse trabalho, então já tem que existir ali um registro oficial que você trabalha home office, para que você de fato consiga atuar em qualquer lugar do mundo e a depender de onde você vai, você consegue, após toda a tramitação, busca todas as informações com a agência ou um advogado, você consegue então esse visto de nômade digital. Então não é tão simples, vou pegar minha câmera, achar que eu sou uma influenciadora e já entrei no país e vou conseguir o meu visto de nômade digital. Não é assim. É muito mais difícil do que a gente imagina, né? Muito mais. Então vamos falar do nosso caso. Nós fomos afortunados de poder trabalhar numa multinacional, no meu caso. Trabalhei nessa empresa por alguns anos, onde eu exerci a função, minha última função como coordenador de manutenção no Brasil. E essa empresa, ela existe em vários países no mundo, inclusive aqui na Espanha, onde tem uma base de um tipo de produto. Então, uma empresa que tem vários tipos de produto, em cada país fabrica um determinado tipo de produto no mercado da indústria. Com essa possibilidade, com essa oportunidade em vista, nós começamos o processo de fazer a tramitação, né? Depois de ter a vaga e tudo mais, acertado com a empresa, o processo de tramitação de documentações para que eu me tornasse uma pessoa legal aqui no país. Para a gente iniciar, eu vou falar um pouco como foi o processo todo de transição e para a gente conseguir a documentação necessária para vir para cá. Primeiro passo para que você possa conseguir o teu visto. Depois do acordo entre o funcionário e a empresa, existe o processo que é realizado no Brasil e existe o processo que tem que ser realizado pela empresa no seu país de origem. A primeira parte foi eu demonstrar para o governo espanhol de que eu era capacitado para aquela função que estava sendo solicitada. O processo de tradução e apostilagem. O que seria a tradução? A gente já sabe, tradução não é uma tradução simples, se chama tradução juramentada. O que significa isso? Que deve ser feita por uma empresa autorizada pelo governo espanhol, que existe no Brasil, tá? Existem algumas que conseguem fazer isso, mas tem que ter um registro diretamente com o
governo espanhol, que são capacitados, ou seja, para fazer esse tipo de tradução de uma maneira de acordo com as regras daqui. Ou seja, não adianta você querer pegar uma pessoa que domina o espanhol, no caso. Ou colocar no Google, né? Não adianta. ChatGPT e achar que vai traduzir, tá tudo certo. Não, o custo é alto, leva um tempo, tem todo um trâmite, né, que precisa aguardar, e esse processo tem que andar assim, ó, lado a lado, porque tudo isso também tem uma data de validade. Então, no momento em que o Djalma deu start na documentação, no apanhado, no desenvolver, a empresa aqui também tem que fazer para que não exceda essa data. E uma coisa muito importante, depois da tradução, esse documento ele precisa ser autenticado. Essa autenticação eles chamam de apostilagem de Haia. Na verdade, é um acordo que existe entre a Espanha e o Brasil. Na verdade, são vários países que correspondem a esse mesmo sistema. Um exemplo para os Estados Unidos é o mesmo sistema, tá? Que significa que aquele documento que está sendo traduzido, que foi traduzido, ele é original, ele vai valer para as mesmas aplicações aqui no país para onde você está indo. Então isso é muito importante saber. Isso pode ser feito em alguns cartórios. Os cartórios normais que nós temos, por exemplo, de registro de firma no Brasil, executam esse tipo de atividade. Não são todos, porém a grande parte deles tem essa autorização e ela tem um custo bastante elevado. Então isso é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, em relação agora falando de valores, só para a gente fazer a tradução das documentações e a apostilagem, nós gastamos em torno de R$ 2.700 só com esse processo, porque é necessário você contratar uma agência especializada de tradução e você pagar toda a documentação. Nós estamos falando de 3 pessoas, tá? No caso, eu, Djalma e meu filho. No meu caso, foi traduzido a toda a parte educacional, de certificados. E também tem a documentação pessoal. No meu caso, da Sandra, seria o certidão de casamento, que ele é válido e tudo mais. Do Miguel, certidão de nascimento e por aí vai. E deixa eu fazer um adendo aqui pra vocês, já que o Djalma tocou nesse assunto de certidão de casamento. Fiquem atentos e busquem, antes mesmo de juntar a documentação, a certidão atualizada. Eles exigem uma certidão atualizada por 6 meses. Válida por 6 meses. E a certidão de nascimento da criança também. Tudo atualizado. Caso contrário, eles vão passar pelo incômodo quando chegar consulado. Eles vão pedir atualizado de tudo que nós levamos. Nós levamos um bloco assim de documento. O mais importante, o crucial, foi a certidão de casamento atualizada. Um exemplo, nós somos casados já há 14 anos. 15 já! 15. E o que aconteceu? Quando nós chegamos com o documento traduzido, apostilado, eles falaram, não vai valer porque ele não está atualizado, ele é de 14 anos atrás. Foi necessário a gente ir até o cartório, solicitar novamente, pagar mais uma taxa, pagar mais uma tradução, pagar mais uma apostilagem para a gente conseguir ter a autorização de todos os documentos para efetivar o processo. E detalhe, como o Djalma falou, nós já estávamos no consulado. Quando você está no consulado, já é a reta final, ele vai chegar nesse detalhe lá na frente, mas só pra gente não perder a linha de raciocínio. Então, se já estávamos na reta final, nós tínhamos poucos dias para avançar no trâmite, para poder já ter acesso ao nosso visto. E para poder liberar isso no cartório, leva tempo. Infelizmente ou felizmente, leva tempo. Então, evitem esse tipo de transtorno. Então, muito importante, verificar todas as documentações que estejam de acordo com as validades. Existe o processo que tem que ser realizado pela pessoa no Brasil, que a gente já comentou, e existe o processo que tem que ser realizado pela empresa aqui na Espanha. No meu caso, a empresa onde eu trabalho contratou uma agência especializada em processos de imigração para fazer esse trâmite. Quando eu tinha já todo traduzido, documentos, apostilado, tudo certinho, eu enviei toda essa documentação para a Espanha e eles entraram com o processo aqui, o órgão responsável por as questões de imigração, e com essas documentações eles solicitaram a minha vinda, ou seja, solicitaram a minha autorização de residência, ou seja, eu não precisei fazer esse processo de solicitação de autorização de residência para trabalhar, porque quem foi o responsável por isso foi a empresa por onde eu vim. Nós tivemos a felicidade de não ser muito demorado, de quando nós enviamos a documentação até nos chegar o retorno de que havia sido aprovado. Detalhe, tem a questão de aprovação, existe todo esse processo que pode ser que aprove ou não. Aprove ou não. Então nós tivemos que esperar em torno de 20 dias, né? Mais ou menos. Então eu enviei a documentação, eles entraram com o processo e dentro de 20 dias nós recebemos a notícia, né, de que havia sido autorizado. Lembrando que eu falei que nós viemos com minha função, né, como altamente qualificado. E isso facilitou o processo. Então, por exemplo, se no nosso caso a autorização demorou 20 dias para sair, nós já tivemos exemplos, inclusive o pessoal do consulado comentou conosco, que o prazo mínimo para uma transição normal, um exemplo de para você vir como uma pessoa sem uma autorização especial, é em torno de 6 meses a 1 ano
para que saia essa autorização. Então é bastante relevante a maneira que você vem, tá bom? Então é muito importante vocês saberem dessa informação, porque cada caso é um caso. No nosso caso é como altamente qualificado, então o período que eles mais ou menos calculam são de 90 dias, tá? Para realizar todo o processo. No nosso caso foi menos, graças a Deus, porém é necessário estar atento a esses detalhes. E vale lembrar que, digamos que você venha também como altamente qualificado, não significa que o seu processo vai levar apenas 20 dias. Isso vai depender da agência, isso vai depender da força de empenho da empresa em resgatar todo esse documento, o seu papel de buscar todo o apanhado desse documento. Cada caso é um caso. Depois de todo esse processo realizado, nós recebemos esse documento, que seria o NIE. NIE nada mais é do que uma autorização de residência somente. E é esse papel aqui mesmo, tá? Então, ele serve, vamos falar assim, para você entrar com o processo no consulado brasileiro. Lembrando que todo o processo que a gente fez anteriormente a isso não teve nada a ver com o consulado, tá? A gente não precisou levar na documentação consulado. Foi entre eu e a empresa aqui na Espanha. Então, chegou pra gente essa autorização de residência, onde ele tem explícito aqui já um número de identidade para mim, e o mais importante, existe um período de vigência desse documento. Ele tá para 3 anos. Então, ou seja, nós temos autorização de viver no país, trabalhar no país, ter os mesmos direitos, ou praticamente todos os direitos que um cidadão espanhol tem, no período de 3 anos, e depois eu tenho que renovar. No nosso caso, nós podemos já solicitar a cidadania espanhola depois desse período. Feito tudo isso, ainda estamos na metade do processo, então fiquem aí calmos. Após toda essa tramitação, aí sim, nós vamos entrar em contato com o Consulado do Brasil. Todo o contato é feito por e-mail. Não adianta você tentar ligar, não adianta você tentar mandar mensagem pelo WhatsApp, é e-mail e ponto final. Depois de agendado, a visita até o consulado, que seria para entrevista, nós vamos levar toda a documentação que no próprio site eles informam, como o Djalma falou. Nós vamos para essa entrevista e nessa entrevista eles vão fazer a vistoria, né, de toda essa documentação e vão nos orientar se está faltando algo ou não. Ou simplesmente a gente precisa aguardar eles entrarem em contato, porque daí já é uma parte que eles são responsáveis em fazer. Eles vão entrar em contato com o consulado da Europa, vão confrontar as informações, verificar se são de fato autênticas e solicitar o visto. O visto nada mais é do que essa etiqueta, esse adesivo aqui. Mas esse adesivo, ele chega no consulado. Eu já vi que em alguns casos, a depender para onde você vai migrar, chega no endereço da família que está solicitando. Nesse caso aqui, do visto europeu, chegou no consulado e nós tivemos que ir até o consulado para retirar. E como a gente fica sabendo se foi aprovado, aceito, enfim, nós vamos acompanhar no próprio site, eles vão passar pra gente ali um acesso, né, um link, onde a gente vai acompanhar se está resuelto ou não. Detalhe muito importante, é tudo em espanhol, tá? Não tem Tudo. como... As pessoas que trabalham no consulado, óbvio, eles não fazem nenhum esforço de falar em português, tá? Porque existem várias entrelinhas que não são mencionadas. Um exemplo, esse caso das documentações, não está muito explícito, então você tem que ir meio que descobrindo, fazer muita pesquisa para você ter muita clareza de qual é o processo a ser realizado. Muito importante, quando a gente entregou toda a documentação, o exemplo NIE que chegou para nós, todos os documentos que eles solicitam, que está lá descrito, não vão lembrar de todos agora, nós temos que deixar esses documentos lá com eles. Então a gente foi, levou os passaportes, deixou com eles, para que depois, quando tivesse tido a resolução do processo, eles pudessem colocar aqui, né, eles colocassem aqui esse adesivo, né, um adesivo colado no teu passaporte, que ele tá justamente com as informações daquele NIE que chegou para nós, e justamente o período também, tem os meus documentos lá do Brasil, explícitos daqui, e o mais importante, isso aqui, na verdade, você não usa depois aqui da Espanha, tá? Isso aqui é simplesmente para você comprar sua passagem e poder vir de uma forma legal, que a polícia, se a polícia te parar, você fala, não, tem o visto, tá aqui o visto. Mas esse documento depois aqui, ó, não serve pra nada, tá, gente? É só pra você transitar. Isso é muito importante saber. A mesma coisa do visto lá dos Estados Unidos, que é só a autorização pra você entrar no país. Esse aqui também é só o visto pra você ter autorização pra entrar aqui. E aí, feito isso, começa a correria. Aí vem mais ansiedade ainda, né? Porque a gente já está com o visto em mãos. Quando o Djalma foi pegar esse carinha aqui, a pessoa responsável lá no consulado brasileiro, ainda bem que foi ele que foi pegar, porque é tudo em espanhol, né? Já orientou ele. Vai atrás do TI. Faça o TI. Você tem
30 dias? 60 dias. 60 dias para fazer o TI. Quem Na verdade, que é dá esse entrada, TI? né? Dá entrada no TI. Você tem 60 dias para solicitar o TI. Quem que é esse TI, meu amigo? A gente não sabia, mas volta de Djalma com os passaportes, a nossa alegria totalmente radiante. Vamos agora comprar a passagem e ir embora pra Europa. E nós temos que ir atrás desse TI. Porém, gente, quando você chega aqui, mesmo que você tenha ali já uma estadia, no nosso caso nós ficamos no Airbnb durante 15 dias. Nós escolhemos ficar 15 dias porque nós achamos que 15 dias seria o suficiente para encontrar um apartamento para morar. No entanto, vou passar aqui para vocês uma informação de alta importância. No período de agosto a setembro, tudo para. Seria dezembro, janeiro no Brasil. Então, tudo para. E foi o período que nós viemos para cá. Isso dificultou muito acharmos uma moradia, dificultou agendar para poder tirar o TI, para empadronar, nós vamos chegar lá. Mas o que eu quero dizer para vocês, se vocês pensam em emigrar aqui para a Europa, prestem atenção na data, nos meses, porque de julho, final de julho, início de agosto até setembro não é um bom período. Não acha, tá? Um exemplo, a cidade fica vazia porque é período de verão. E o verão aqui é muito valorizado porque agora, nós estamos gravando em dia 2 de janeiro, é muito frio. Então nessa época do ano, o pessoal está de férias da escola, da empresa, sim, porém é um período bem curto de férias. Vai ter realmente as férias deles lá no mês de agosto, porque é quando está o verão assim de uma forma maravilhosa e o pessoal vai viajar, enfim. Sobre datas, estamos com visto, compramos as passagens, entramos no país, nós temos 60 dias para ir atrás do TI, para a gente não ter problema futuro. No entanto, nós ficamos 15 dias no Airbnb e nos restava 45 dias para fazer a locação do imóvel, porque sem o empadronamento e a locação do imóvel, não solicita o TI. E tudo isso em um curto prazo de tempo. Muito importante, nós tentamos do Brasil entrar em contato com algumas imobiliárias para tentar adiantar o processo. Algumas regras aqui, a primeira delas é que você precisa visitar o imóvel. As regras de locação que existem aqui no país são totalmente diferentes da do Brasil e isso causa uma resistência muito grande no proprietário do imóvel. Então, se ele não conhece a pessoa, se a pessoa não consegue comprovar que consegue se manter, pagar o aluguel, eles não fazem questão nenhuma de fazer a locação. Muito pelo contrário, existem situações onde muitas pessoas não conseguem locar. Então a gente recomenda que você pegue o período maior possível no Airbnb, que seria, vamos falar, nós pegamos 15 dias, que seja no mínimo 30 dias, que é um período razoável para você procurar um imóvel. Isso não significa que você vai encontrar. Então nós infelizmente tivemos essa dificuldade, nós gastamos muito mais do que o necessário, vamos falar assim, para a gente conseguir essa condição de poder locar um imóvel. Sim, até porque como nós escolhemos 15 dias, se fosse para renovar o Airbnb, que é muito difícil você encontrar aqui nesse período. E é muito mais caro também. Você encontrar algo disponível. E é muito mais caro, praticamente era o dobro pra gente ficar. A gente ia pagar o mesmo valor de 15 dias para mais 5 dias, para vocês entenderem. E quando você vai alugar um imóvel, você precisa vir bem calçado financeiramente, porque eles exigem muito. São valores, assim, que consideráveis. É no mínimo 4 meses. Eu já ouvi pessoas comentarem de experiências vividas que pediram uns 12 meses adiantado. Mas isso é título para um outro vídeo que nós vamos subir aqui no canal falando um pouco mais sobre o porquê é tão difícil alugar aqui na Europa. Não é só para imigrante, tá? Então pode cair por terra aí esse tabu, porque não é só para imigrante. Isso é válido para quem reside aqui também. E vocês vão entender o porquê. Hoje nós entendemos o porquê que é tão difícil alugar e eu, no lugar deles, agiria da mesma maneira. Mas, voltando ao assunto. Então, nós já estávamos para sair do Airbnb e nos 45 minutos do segundo tempo nós encontramos uma agência e essa agência cobra a mais para nos auxiliar, nos direcionar na locação desse imóvel, tá? Ela é responsável por isso e ela cobra um valor a mais. O detalhe importante aí está na questão das comprovações. Então, por exemplo, nós não tínhamos como comprovar algumas coisas que as agências, enfim, os locatários pedem. Então, um exemplo, solicitavam que eu estivesse pelo menos 1 ano de trabalho efetivo no país. Não teria como comprovar isso, porque eu estava chegando com um emprego, e mesmo com uma carta da empresa, mesmo com todas as comprovações de que eu estava vindo de uma maneira legal, de que eu tinha um trabalho já com um contrato indefinido, não tem como justificar nada do que eles pedem, porque eles exigem algumas coisas que não havia possibilidade naquele período. O que nós fizemos? Buscamos uma agência responsável por fazer os trâmites por nós, porém isso sai muito mais caro. Um exemplo,
A agência que você contrata para fazer esse tipo de processo, eles vão te cobrar um valor do aluguel. Então, se o teu aluguel é 1.200 euros, ou 800 euros, 700 euros, você tem que desembolsar, além do que vai ficar para o seguro do imóvel, seguro de pagamentos e tudo mais. Um mês recorrente. Um mês recorrente e tudo mais, você precisa pagar um mês do mesmo valor do aluguel para essa agência. Depois de nós termos conseguido um imóvel, e por que, né, de você ter que buscar um imóvel primeiro? Para que você possa dar entrada em qualquer outro tipo de documentação, é necessário você estar alocado já num piso definitivo, num apartamento, numa casa que seja definitivo. Não pode ser, eu estou no Airbnb e vou dar entrada no TIE, por exemplo, na documentação do TIE. Não, não pode. É necessário você estar num local onde vai ser a sua residência efetiva, e a partir daí você começa o processo de buscar a documentação, no nosso caso o TIE. Você precisa empadronar. Para que você precisa empadronar? Para viver. Simples assim, e objetivo. Você precisa empadronar para ter o TIE, para matricular o seu filho na escola, para ter direito ao sistema de saúde aqui da Europa, para poder trabalhar de maneira legal na Europa, para poder comprar um veículo, para poder abrir conta em banco, você precisa empadronar. Se não tiver empadronado, você não é ninguém. Mas Sandra, eu vim de maneira legal, eu tenho meu visto. Você não é ninguém. Você não consegue nada. O empadronamento nada mais é do que você se registrar no município onde você está morando. No nosso caso, a gente está em Madrid, San Blas. Então você vai até o centro de ajuntamento de San Blas e faz o empadronamento. Você chega até o local, ajuntamento, pega uma senha e já está. Leva o seu passaporte e tudo que você tiver de documento. No caso do Djalma, nós levamos até o contrato de trabalho dele, mas não foi necessário. Somente com visto e UNI eles já fizeram o empadronamento e, observação, o contrato de locação. Sem o contrato de locação de que você pagou, de que é um contrato vigente por tempo indeterminado, você não empadrona, tá? Então é por isso que a Airbnb não é válido. Existe contrato temporário aqui de 11 meses no mínimo. E eu vou explicar no outro vídeo porque esse contrato de 11 meses, ok? O nosso contrato é de 11 meses, é temporário por 11 meses, podendo renovar. Mas você vai levar esse contrato, eles vão empadronar todos os membros da família. Então cada um tem um empadronamento. Ele é um registro que fala, a Sandra reside nesse lugar. Ela tá pagando aluguel, ela é uma moradora desse piso. O Djalma e o Miguel. Deixa aqui uma ressalva sobre isso, tá? Para você que pensa, sair do Brasil, faz o processo de maneira legal. Não se arrisque, não venha de uma maneira, vou ir como turista e vou ficar por lá. Você vai ter que pagar pelas consequências. Quais seriam essas consequências? Primeiro, é muito mais difícil você conseguir qualquer tipo de atividade de trabalho. É muito mais difícil você abrir conta em banco, ou seja, é quase impossível. E tem lugares que não aceitam fazer pagamento numa conta da Wise, por exemplo. Não tem como, tá? Você não tem direito a nada. Então, ou seja, quer sair do Brasil? Quer fazer uma migração para qualquer país? Primeiro, eu diria, se prepare. Tanto na parte de conhecimento, você falar a língua daquele país e até mesmo você se capacitar para alguma coisa, para prestar um serviço naquele país, e se prepare financeiramente, porque a vida do imigrante, ela tem os seus contratempos. Porque nós estamos adaptados com o sistema do Brasil, e qualquer país que você vá, pode ser até na América do Sul, você vai passar dificuldades, porque o processo é outro, as leis são outras, a maneira de eles analisarem a tua vida é outra. Esse documento, por exemplo, ele fica registrado no sistema geral do nosso caso aqui de Madrid, né? Detalhe que é tudo feito por zoneamento, tá? Por região. Então, cada região vai ter o seu órgão expedidor de documentos. No nosso caso, nós temos um bem próximo de casa, então foi tudo mais fácil. Mas em cada local, como fossem subprefeituras trabalhando em conjunto no mesmo sistema. Sim, classificadas por município ou distrito. Distrito, no caso aqui, né? Então, assim, é muito importante a gente valorar isso para vocês entenderem que o processo ele não é simples, ele é burocrático, ele é cansativo e ele gera um custo financeiro alto, tá? E o processo aqui é tudo assim, papel. Não ache, não venha com a ilusão de que vai ser pelo WhatsApp, porque não vai ser. Não existe, e tampouco por telefone. E é justamente o que o Djalma falou. Isso aqui, gente, é como se fosse uma certidão de nascimento. Você tá nascendo de novo no país. Você não é ninguém. Pra eles, vão começar do começo e já está. Então o processo ele é doloroso, não é impossível, mas é um processo que requer muita disciplina e muita estabilidade emocional. E como o Djalma falou, cada município, cada distrito exige um empadronamento. Então, para vocês entenderem a importância disso aqui, do empadronamento. Hoje o Miguel estuda num colégio que não é no nosso setor, por quê? Porque ele é uma criança que precisava de um colégio
consertado por não dominar o espanhol. Então, fiquem atentos a isso também. Se você vem com um filho que precisa dar sequência aos estudos e não domina o idioma, ele precisa ir para o colégio consertado. Então, mesmo empadronado aqui, não me deu garantia de que ele pudesse estudar no colégio próximo. E perto da minha casa tem uns 5, 6 colégios consertados, mas não tinha vaga. Detalhe, é um colégio especializado em imigrantes. Tá? Imigrantes. Então, lá ele um colégio por consertado. exemplo, meu filho estuda com pessoas da Índia, da onde mais? China. Da China, enfim. Ele tá falando aqui. Mas então, no momento em que nós mudarmos aqui, lembra que o nosso contrato ele é de 11 meses, ok? No momento em que nós mudarmos aqui, eu preciso ir até o adiantamento daquele município, ou distrito, ou pueblo, e fazer um novo pedido de empadronamento. Isso tudo, a todo momento em que eu mudar, eu preciso fazer um novo empadronamento, tá? Porque ainda bem que funciona desse jeito. Cada município, cada distrito, cada pueblo tem a sua unidade de saúde, os seus colégios, a estrutura governamental para te dar um apoio, asilo, ajuda, enfim, são vários os outros benefícios, também título para um outro vídeo. Então, quando você tem isso aqui por zoneamento, isso minimiza e isso faz com que o processo seja um pouco mais rápido, ou seja, não é a Sandra que reside em Madrid, a Sandra que reside em San Blas. Então isso facilita o apanhado de informações e faz com que o processo seja um pouco mais rápido. É rápido? Não, não é. Mas facilita, porque você imagina, isso aqui é muito grande. Então é isso, gente, precisa fazer. Primeira etapa é fazer a alocação do imóvel. Se você não tem como comprovar que está aqui há mais de um ano, que a maioria dos imigrantes vai ter que gastar um pouco mais com a agência, assim você já tira um pouco aí da dor de cabeça, mas vai desembolsar e vai fazer o empadronamento, ok? Após fazer o empadronamento, você vai até o CEIP, uma unidade que é responsável pelos colégios de Madrid, e eles vão direcionar, tá? Chegando lá, você vai preencher o formulário, vai firmar você e o seu cônjuge. Não adianta você ir com o documento firmado só por você, mãe, ou só por você, pai. Se a criança tem pai e mãe, os dois têm que assinar o documento. Detalhe muito importante, para tudo existe um formulário a ser preenchido antes, tá? Então, vou lá e vou fazer a solicitação. Não, você precisa primeiro preencher para tudo. Preencher esse documento, levar assinado, tudo certinho, com todas as comprovações para que você possa dar entrada no processo. A primeira coisa que vocês têm que ter em cabeça é como se fosse usar uma unidade de saúde no Brasil. Como assim? Vou falar com riqueza de detalhes. Você vai até o lugar, vai pegar uma senha, vai aguardar você ser chamado. Então você chega por volta de 6 horas da manhã, vai pegar essa senha que vai ser distribuída às 7, mas eles só começam o atendimento às 9, tá? Então você vai pegar essa senha, vai ficar aguardando, vai com toda a documentação. Pode acontecer, em alguns casos eu já vi, eles deixam o formulário já na porta, então você já pega esse formulário, já se antecipa, recolhe o documento, a assinatura do marido e da mulher, e aí você volta com essa senha, eles vão liberar um ticket, aí você entra para fazer a solicitação. E é conforme eles disponibilizam para vocês. No caso, hoje o Miguel estuda a cerca de uns 3 quilômetros aqui de casa, uns 3 quilômetros de casa, e a gente precisa ir de metro até o colégio, né? Mas são situações que você precisa passar, não tem como evitar. Feito isso, após você ir até a escola e fazer a matrícula, eu coloco como importante você ir até uma agência, uma unidade de saúde e fazer a sua seguridade alta. O Djalma, ele já tem a seguridade alta dele porque a empresa recorre a essa solicitação. Então ele já vem com toda a documentação dele praticamente pronta, mas o empadronamento é a responsabilidade dele. E ele tem a seguridade social dele. Eu e o Miguel, nós não temos a nossa seguridade social e mesmo estando aqui há 4 meses, nós decidimos que não vamos fazer no momento. O que é a seguridade social? Você vai até a unidade de saúde com o seu documento. Nesse caso, você tem que ir com o TI ou o DNI. O do cidadão espanhol. Cidadão espanhol. Então você tem que ir com esse documento para facilitar um pouco o seu acesso a essa unidade de saúde. Sandra, eu não tenho o meu TI. O que eu vou fazer? Você tem que estar empadronado. Então você vai empadronado, leva esse documento, mas ele tem que estar atualizado. A validade dele é de 3 meses, ok? Você vai com o seu, porque daí tem uma folha com o seu nome, uma folha com o nome do seu marido, uma folha com o nome dos seus filhos. E uma folha com o nome dos 3, porque ele é o responsável. Você vai levar a sua folhinha, vai até a agência, vai levar o que você tem de documento, né? No caso, o passaporte com o seu número de NIE. E vai solicitar então o seu cadastro junto à unidade de saúde. Quando você tem o documento, o TI ou o DNI, facilita. Você não precisa ir atrás desse documento aqui. Você vai até lá com esse documento, eles vão fazer o seu cadastro e você tem direito à unidade de saúde.
eu estou ilegal no país, eu não tenho direito à unidade de saúde? Não. Você tem direito apenas ao pronto atendimento do hospital. E aí, meu amor, só Deus sabe como é que vai ser esse atendimento. Você não Só Deus sabe como vai ser esse pagamento. Porque depois a conta vem, né? A conta vem. Então a unidade de saúde nada mais é do que um posto de saúde que vai favorecer, facilitar e é como se fosse um atendimento particular no Brasil. Bom, agora eu quero falar para vocês como foi o processo para a gente solicitar o nosso TI. Seria a nossa tarjeta de identificação aqui na Espanha. Que é muito similar ao nosso CPF, o RG que nós temos no Brasil, porém num documento só, tá? Então é o documento mais importante, que eu considero mais importante, porque vai te dar direito a fazer todos os outros processos. Um exemplo, só para vocês terem uma ideia, conta em banco, nós conseguimos abrir em um banco. Os outros todos solicitavam o TIE, como nós não tínhamos, foi bastante complicado, mas nós conseguimos abrir a conta em um banco só com o passaporte no início, quando e nós o contrato. chegamos. E o contrato também, detalhe importante. Então, como nós mencionamos anteriormente, para cada questão existe um formulário a ser preenchido. Nesse caso, você precisa fazer um preenchimento de uma solicitação de um documento que tem lá, o modelo 790, que ele é uma taxa que você necessita pagar para você poder solicitar o teu TIE. Para cada membro da família foi necessário fazer um formulário desse e fazer o pagamento. Sem esse documento pago, não tem como nem você solicitar. Então é necessário você fazer esse processo antes, entrar lá no site, imprimir esse documento, preencher tudo certinho, levar até um banco, qualquer banco, tá? Pagar esse documento em efetivo, né, com dinheiro, ou se você tiver conta naquele banco, desconta da conta. Enfim, é necessário você fazer esse processo, tá? Não tem como você dar a entrada sem ter essa documentação em mãos. Após esse documento, é necessário você marcar uma cita. Detalhe importante, você tem que marcar uma cita. Então aqui para tudo é cita, cita para lá, cita para cá. Essa cita vai depender da onde vai ter disponibilidade na região. Então não significa que você vai encontrar num órgão próximo da sua casa ou na região onde você está. No nosso caso, nós cometemos um erro porque a informação, mais uma vez, ela não está muito clara quando você vai fazer essas solicitações lá pelo site. Não existe lá um passo a passo de como você fazer. Muitas coisas nós buscamos na internet, nós buscamos em vídeo de pessoas que já passaram por esse processo e nós conseguimos, através desses vídeos, uma ajuda, né, que nos facilitou chegar no órgão correto ou fazer o preenchimento correto. A gente inclusive está gravando esse vídeo porque é um processo bastante burocrático e para quem vem de fora é muito difícil conseguir alinhar todas essas coisas, essa burocracia. Então nós fomos lá e infelizmente na primeira vez que nós marcamos errado essa solicitação. Um exemplo, lá existe, naquele lugar que você vai, no caso nós fomos numa corregedoria da polícia, e lá existe vários processos que eles fazem. E um deles seria a solicitação do TIE. Nós, infelizmente, marcamos a opção errada lá, e nós marcamos como se fosse para nós retirarmos o documento, mas na verdade nós nem tínhamos solicitado. Então nós tardamos aí, acabamos sofrendo esse atraso na solicitação. Um exemplo, eu fiz o pagamento no dia 16 de setembro, nós conseguimos uma cita para o mês de outubro, certo? Sim. Porém, nós tivemos a infelicidade de solicitar de maneira errônea e nós chegamos lá e eles falaram, ó, sinto muito, você solicitou errado, você vai ter que fazer uma nova cita, marcar uma nova cita com a solicitação correta, porque existe um horário só para você ter ideia. Então, para a solicitação é das 9 até o meio-dia, para retirar é do meio-dia até as 3 da tarde. Então existe isso, então a gente sofreu esse atraso aí por conta disso. E não adianta querer dar um jeitinho, tá? Você tá lá, ai, não tem como fazer, por favor, sair do trabalho. Você vai voltar para sua casa, vai entrar no site e vai tentar a cita. Tentar, porque você não consegue. Não é garantia que vai conseguir. Depois de nós solicitarmos de maneira correta, nós fomos com todos esses documentos, a comprovação do pagamento, com o empadronamento, que é muito importante, com o passaporte, nós fomos até o local correto, na polícia, e nós demos entrada. Se chama tomada de huela. Tomada de huela nada mais é do que você ir lá colocar suas digitais para que você esteja registrado. Para sair esse documento, esteja registrado lá a sua digitalzinha no órgão competente, lá no sistema da polícia, né? Tem que levar uma fotinha, com fundo branco. Tem que levar uma fotinha 3x4 normal, igual existe no Brasil, uma fotinha 3x4 ali com fundo branco, para que você possa dar entrada nesse processo. Então, depois da tomada de huela, ou seja, depois de você ir lá dar a sua digital, existe o trâmite aí, que é o que eles solicitam, que é o prazo que eles solicitam, que é em torno de 30 dias úteis, ou seja, mais ou menos 45 dias aí, 40 dias corridos, para que esse documento fique pronto. Então nós demos entrada no início do mês de novembro, que foi quando nós conseguimos a vaga, a nova cita lá, né? Buscamos esse documento.
no dia 16 de dezembro. Ou seja, mais ou menos aí, foi logo no dia 2 de novembro até dia 16 de dezembro. Não, nós fizemos o correto em Getafe no dia 6 de novembro, e dia 16 de dezembro nós já estávamos com o nosso documento em mãos. Então nós fomos buscar o nosso documento e está em mãos. Isso não significa que nós ficamos parados nesse período. Até se regularizar tudo, hoje nós já temos todos os documentos, em torno de 4 meses. Mais ou menos, 4 meses. Que é praticamente o prazo que nós estamos aqui. E nós corremos, tá? Corremos loucamente mais rápido do que o metrô daqui de Madrid. Mas não depende da gente, entende? Então depende dos órgãos. Como a gente falou, tem muitos feriados, eles emendam. Param de trabalhar na sexta-feira, que é às 2 da tarde. Para tudo e para tudo você necessita de uma cita, para tudo você precisa ter os formulários todos preenchidos, para tudo você necessita... O único documento que não precisou de cita foi o empadronamento. O único. E quando você vai solicitar também o colégio pro seu filho, você também não precisa de cita, porém você tem que estar lá e esperar pela senha. É por ordem de chegada, na verdade. Por ordem de chegada. Existem mais documentos a ser feitos, tá? Um exemplo é o que eu tô dando processo agora, que seria minha transferência de permisso de conduzir, seria minha carteira de conduzir do Brasil, que é necessário você também fazer um processo, tem todo... Isso está em andamento, então a gente pode fazer um outro vídeo quando tiver tudo pronto, porque eu dei entrada já, no entanto, porém estou aguardando aí o processo, porque está tendo um atraso muito grande agora nesse período por parte do Brasil, tá? Talvez por ser férias no Brasil, existem N situações aí que estão implicando nesse processo, mas é necessário você fazer porque todo imigrante que chega aqui, se você vem de turista, por exemplo, você pode vir e dirigir aqui normal, tá? Com a carteira brasileira. Existe um acordo aí entre o Brasil e a Espanha, no caso da Europa em si, tá? Mas, quando você é residente, você tem permisso para dirigir somente 160 dias. A partir desse período, é necessário você fazer a solicitação, seria o canje, que seria a transferência, né, do teu documento brasileiro para a Espanha, e a validade que ele tem no Brasil, ele vai ter a validade aqui também. Então, por exemplo, se o teu documento, a tua carteira, você chegou aqui em 2025, ela vai vencer em 2029, você pode sim solicitar essa transferência e a tua autorização vai ser até o 2029. Depois você vai fazer a renovação normal daqui, tá? Não é necessário você fazer nenhum tipo de prova se você tiver a carteira AB, ou seja, que seria para moto e carro. Porém, se você for um condutor de uma carreta, por exemplo, de caminhão, de ônibus, é necessário você fazer um teste, e você precisa pagar uma taxa maior, aqui tudo você precisa pagar, esse aqui também foi um documento que eu necessitei pagar lá preencher nos sites, tem tudo lá certinho, como é o processo e quanto custa. No entanto, é necessário você ter noção disso. Se for uma carteira AB normal, não precisa fazer nenhum tipo de prova psicotécnica ou que seja, mas se for que você conduza carreta, caminhão ou ônibus, é necessário você fazer uma prova comprovando que você está capacitado para exercer essa função. Até porque o comportamento do caminhoneiro aqui é diferente, tem que ser diferente do Brasil. Tem lugares que você não pode entrar, tem lugares que você não pode passar, as leis são outras, até aonde você conduz na rodovia é diferente. Então, ou seja, existem N situações, e esse caso, no meu caso, não preciso fazer provas, porque é muito similar às leis de trânsito da Espanha com as do Brasil. É isso, gente. Nós encerramos então o conteúdo de hoje. Eu espero poder ter ajudado vocês, contribuído de uma maneira ou de outra. Caso tenha alguma dúvida, queiram uma explicação um pouco mais minuciosa sobre algum assunto que foi falado aqui, entre em contato com a gente para que a gente possa reportar para vocês e tentar auxiliar com base na nossa experiência aqui. Recapitulando aqui um pouquinho para vocês, então existe todo um processo que deve ser realizado, tanto pela pessoa no Brasil quanto pela empresa no seu país, que vai demorar um determinado período de tempo, de acordo com cada condição, mas o mais importante que eu queria salientar é vocês estarem preparados em todos os sentidos. Preparados de maneira psicológica principalmente, porque o processo em si ele é muito burocrático, cansativo e estressante. Não adianta não vamos aqui enfeitar nada, tá? Porque não é, eu sei que é o sonho de muita gente sair do país, é o sonho de muita gente buscar melhoria em outro lugar, buscar uma nova vida, mas esse processo todo ele é árduo, bastante árduo, tá? E exige da pessoa não só uma condição financeira adequada, isso a gente pode falar em outro caso, né? Sobre quanto a gente teve que investir nessa nossa nova etapa da nossa vida. Então, existe toda a parte do preparo psicológico, existe toda a parte de você conhecer das leis daquele país onde você vai, existe toda uma burocracia em relação às documentações, existe também um preparo que você tem que ter para você saber levar de acordo com aquelas leis. Então, como a Sandra mencionou, não adianta você querer dar um jeitinho, aqui é muito regrado, eles são muito focados nessa questão de você fazer de forma correta, e isso é muito importante. Muitas pessoas
estão tendo dificuldade, que a gente sabe, por não saber esperar e acaba querendo dar o seu jeito e é complicado. Aqui você pode inclusive ir preso se acaso você não tiver tudo legalizado, tudo certinho, você pode voltar pro seu país aí rapidinho. Entenda, o problema não é você, porque você é imigrante. Essa lei, ela rege para todos, moradores, imigrantes, turistas, estudantes, enfim, a depender do que você está fazendo aqui, isso vai valer para você também, tá? Queremos agradecer vocês pela participação, por estar aqui conosco nesse vídeo. Em breve a gente vai subir mais vídeos aqui no canal, vou trazer essa pessoinha aqui junto comigo para esclarecer dúvidas, porque tem entendimento vasto. E não se esquece de deixar o seu like, curtir, comentar e disparar esse vídeo com pessoas que vocês sabem que vão precisar dessas informações. Um beijo, até o próximo vídeo. Obrigado, Fui. valeu!